Até um padre tentou avisar e alertar Silas Malafaia. Pastores também tentaram alertá-lo. Até um amigo de longa data tentou abrir os seus olhos. Porém, a arrogância desses líderes religiosos que se deixam cegar pela vaidade, como vemos no caso do Silas Malafaia, é um sintoma trágico de distorção do propósito original do Evangelho. Quando alguém se eleva acima da crítica e rejeita qualquer conselho ou correção, o resultado é inevitável, é a queda. E a queda, nesse caso, não é apenas uma queda pessoal, mas é uma queda pública, escandalosa e vergonhosa, se opondo à fé que Silas Malafaia se propôs a defender. O triste desfecho da trajetória de Malafaia revela algo profundo sobre o perigo da idolatria de si mesmo. Ele que outrora possuía uma voz ressoante no meio evangélico, passou a ser um símbolo de divisão e confusão, perdendo a credibilidade que antes sustentava sua influência. Aquele que se coloca como intocável diante dos seus irmãos e do público só demonstra o quão frágil é a sua posição. Mas o que levou Silas Malafaia a isso? Não foi apenas a soberba, mas também a recusa em ouvir os outros, em submeter-se à humildade que o Evangelho tanto ensina. Ao fazer de si mesmo o centro da mensagem, ele se desviou do caminho da justiça, da verdade e da simplicidade da fé em Cristo. Hoje, o que resta é um exemplo de como o poder e a visibilidade podem corromper a essência de uma vida dedicada ao ministério. Esse declínio público de Silas Malafaia não deve ser visto apenas como um fim vergonhoso, mas como um lembrete para todos nós. Ninguém está acima da correção e do conselho divino. Quando a busca pelo poder e pela fama prevalece sobre o coração humilde e contrito, o resultado é uma ruína inevitável. Olha, eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a sua fé. Por isso eu te peço, fica aí, não sai daí. Eu volto logo. A série de vídeos polêmicos em que Silas Malafaia desferiu ataques contra Pablo Marçal, o efeito devastador sobre a sua imagem se tornou inegável. A queda de Silas Malafaia não foi resultado de uma simples disputa, mas da maneira imprudente, descontrolada e histérica com que Malafaia se posicionou. Mais de 100 mil seguidores o abandonaram em um instante, escandalizados com a postura de Malafaia, sinalizando o início da sua perda de credibilidade que não ocorreu por falta de aviso. O erro fatal de Malafaia não foi apenas atacar Marçal. O erro dele foi atacar sem substâncias concretas, sem explicar claramente o que estava na jogada. O seu discurso se esvaziou de argumentos sólidos, substituídos por insultos e acusações vagas, que não convenceram o público. O resultado? Uma desconexão entre o pastor e aqueles que outrora o seguiam com fervor. A tentativa de manipular a narrativa e alinhar-se com interesses políticos tornou-se visível. E o silêncio estratégico de Pablo Marçal apenas acelerou o processo de erosão da credibilidade de Malafaia. O mais trágico não foi o ataque em si, mas a ruína de Malafaia, que outrora pregava o amor e a verdade, e agora se vê refém das suas próprias palavras venenosas. Enquanto Malafaia gritava contra um suposto inimigo, o verdadeiro dano foi afligindo a sua própria reputação. Malafaia faz o milionésimo vídeo contra Marçal. Virou praticamente uma tara sexual metafísica obsessiva dele querer destruir Marçal. Os comentários são praticamente unânimes contra o senhor Malafaia. Por que o Malafaia não faz essa crítica acerba a Eduardo Paes, a quem tudo indica está apoiando no Rio de Janeiro? Ah, porque o Marçal não faz uma crítica incisiva ao Alexandre de Moraes e um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ele fez, já se colocou, já foi na manifestação, já disse que o Eduardo Pacheco tem que fazer e tem que ser homem para fazer o que deve ser feito e atender o clamor popular por um impeachment. O Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, a quem o Malafaia fica fazendo salamaleques, é um homem de Lula. É um homem do Sérgio Cabral. É um homem do sistema. É um homem omisso e leniente em relação à ditadura brasileira. Cadê a postura do Malafaia em relação ao Eduardo Paes? Cadê o apoio ao Ramagem, que seria o candidato da direita no Rio de Janeiro? Rigorosamente, nenhum. Rigorosamente, nada. O Malafaia, eu não queria falar isso aqui, mas agora eu vou ter que falar. Ele foi um dos responsáveis para que a manifestação da Paulista, a última, que eu e o Marco Antônio organizamos, aliás, é bom dizer, não fosse um estúpido sucesso, um enorme sucesso. Por quê? Malafaia só colocou 2 ou 3 deputados do PL, não deixou ninguém falar, só falou ele e Bolsonaro e ponto final. Era uma coisa para aglutinar algo além da direita, além do bolsonarismo, além do partidarismo do PL. Era uma coisa para regimentar o Brasil de direita, de centro, de cima a baixo, que está absolutamente exausto com a ditadura do Alexandre de Moraes. Mas ao partir do momento que ele colocou o Nunes no caminhão, colocou só o político do PL para poder falar e só ele centralizar a manifestação, virou uma manifestação partidária. E aí eles têm, o Alexandre de Moraes tem toda a razão, tem toda a razão, cria um discurso fictício de que é uma coisa partidária bolsonarista. Malafaia segue dividindo para que a esquerda reine em São Paulo e no Rio. E no Brasil inteiro também. Isso é uma coisa muito mais de demônio que de Deus. Você dividir os cristãos, você dividir os bons, você dividir os justos em nome de um poder político que ele quer centralizar, sabe-se lá onde, não é no Bolsonaro. Senão ele estaria apoiando o Ramagem ali no Rio de Janeiro. Por que ele não faz as críticas acerbas que ele faz ao Marçal ao Eduardo Paes, que é um homem subliminar de Lula, de Sérgio Cabral e de Alexandre de Moraes? Malafaia,
O senhor tem que ser pastor de uma ordem divina. Santo Agostinho já disse, milhões de vezes. Santo Agostinho disse que você perceber o bem é você perceber a realidade. O mal é a ignorância do bem. O senhor não está fazendo o bem. O senhor não é dono da direita. O senhor não é o imperador da direita. O senhor é um pastor de ovelhas. E você está conduzindo as suas ovelhas para um caminho do precipício. E se Boulos ganhar as eleições aqui em São Paulo, parte da responsabilidade poderá ser debitada na sua conta. Graças a Deus, a maior parte das suas ovelhas parece que não está escutando o senhor. Escute os comentários nas suas próprias redes sociais. O que chama a atenção é que muitos dos próprios seguidores de Silas Malafaia começaram a questionar as suas reais intenções, evidenciando uma crescente insatisfação com líderes que utilizam a sua influência para tratar de questões pessoais e políticas. A perda de mais de 100 mil seguidores nas redes sociais de Malafaia reflete o cansaço de um público cristão que já não tolera a instrumentalização do púlpito para agendas ocultas ou alianças veladas. E essa fuga de seguidores das redes sociais de Malafaia mostra um público mais crítico, exigindo autenticidade e transparência. O cristão de hoje não está disposto a seguir cegamente figuras que se envolvem em disputas e manobras políticas sem uma explicação honesta. Um vídeo